Esse goleiro usou uma estratégia genial para defender os pênaltis. E esse aqui mexeu com o Cristiano Ronaldo e se arrependeu. Esses são os pênaltis mais inacreditáveis do futebol. Se isso não fosse filmado, você não acreditaria. O jogador acertou o travessão e o goleiro saiu para comemorar, mas sua felicidade não durou muito tempo. Esse jogador russo decidiu cobrar um pênalti de uma maneira inusitada. Repare nessa imagem. Percebeu que o goleiro tinha algumas anotações na garrafa de água. Com certeza isso ajudou para essas defesas incríveis. Praticamente no último lance do jogo, o árbitro marcou essa penalidade máxima. Porém, olha o que aconteceu na cobrança. Ninguém acreditou. Nesse lance, o goleiro realmente entrou na mente de Sérgio Ramos. O adversário provocou muito e a estratégia acabou dando certo. Nesse lance, o juiz dá um pênalti meio duvidoso. E enquanto checava o VAR, Szczęsny decidiu fazer uma aposta com Messi. We spoke before the penalty. I told him I can bet him 100 euros that he wasn't going to give it. So I've lost the bet against Messi. Bom, ele perdeu a aposta, mas fez isso aqui na cobrança de pênalti. Só que o pênalti mais incrível da história do Mundial foi esse aqui. Não é qualquer um que mete uma cavadinha em uma final de Copa do Mundo, mas quem lembra sabe que o final dessa história não foi feliz. Joe Hart cobrou um dos pênaltis mais bonitos que eu já vi. Sério, um goleiro fazer isso é insano. E no lance seguinte ele ainda defendeu um pênalti. Já esse jogador aqui errou feio na hora de bater o pênalti com estilo. Com certeza ele ficou com muita vergonha. De forma milagrosa, esse goleiro defendeu com os pés e salvou um gol que parecia certo. Ninguém acreditou no que tinha acontecido. Kepa foi colocado em campo só para pegar um pênalti e teve a capacidade de fazer isso. E para completar, ele também foi para a cobrança para fechar com chave de ouro. Agora me diz aí, a queda foi estratégia ou só o atacante passando vergonha mesmo? Olha como esse goleiro é sortudo. Esse é um dos lances mais surpreendentes desse vídeo. O goleiro defendeu o pênalti e depois o rebote. E no fim, a zaga chegou para afastar o perigo. Pênalti de cavadinha é uma jogada linda de se ver, mas e quando ela dá errado? E pênalti de calcanhar, você já viu? Esse goleiro defendeu 3 pênaltis em uma decisão e virou um herói naquele campeonato. E vamos para as melhores comemorações de pênalti, começando com essa aqui. Mbappé foi muito camarada e deu uma ajuda para o goleiro do seu time. O francês estava certíssimo. A penalidade mais importante da carreira de Suárez não foi uma que ele marcou um gol, depois que foi expulso justamente por fazer isso. Ele viu da arquibancada o adversário desperdiçar a chance de eliminar o Uruguai da Copa do Mundo. Como não lembrar da performance de Dibu Martínez na decisão por pênaltis na Copa do Mundo de 2022? Além de mostrar muito talento, o goleiro abusou nas provocações. Esse é um dos pênaltis mais estilosos da história. É o famoso pênalti Ronaldinho Gaúcho. Chuta num canto, olha pro outro. Agora esse pênalti foi legal não apenas pelo gol, mas por quem estava assistindo. Esse é o Rio Ferdinand, ex-companheiro de CR7, simplesmente vibrando quando o português marcou o gol.
Mas a história foi diferente nesse jogo. O goleiro defendeu o pênalti, mas cometeu uma irregularidade. Por isso recebeu cartão amarelo e na sequência foi expulso. Como o time não tinha mais substituições, a solução foi colocar um jogador de linha no gol. E olha só o que ele acabou aprontando. Mbappé também ficou nervoso antes de uma cobrança de pênalti. Para sua sorte, o árbitro mandou cobrar novamente. Mas parece que não era o dia dele. Todo mundo sabe que o Dibu Martínez gosta de tirar uma onda quando pega um pênalti, mas Zaha conseguiu se vingar por todos os atacantes. O que será que ele disse? E falando em goleiro provocador, olha a marra desse aqui depois que defendeu uma cavadinha. O atacante ficou furioso. Falando em provocação, olha o que esse goleiro fez depois de pegar um pênalti do Haaland. Mas para o seu azar, o pênalti foi invalidado e Haaland teria a chance de se vingar. Esse pênalti é a maior coisa que o Neymar fez pela seleção brasileira. Além de dar uma medalha de ouro inédita, ainda foi uma vingança contra os alemães pelo 7-1. Esse cara fez algo inédito. Ele literalmente guardou a bola dentro do gol. Neymar conversou bastante com o goleiro antes de cobrar esse pênalti, mas na hora decisiva, mostrou por que é um craque. Já nesse lance, o brasileiro fez o mesmo e deixou o goleiro sem reação, com uma cobrança de extrema categoria. No mesmo jogo, Neymar foi cobrar mais um pênalti e provocou o goleiro rival. O resultado? Esse lance espetacular. Esse atacante não estava vivendo um bom dia. E a má fase continuou na hora dele cobrar um pênalti. O detalhe é que seu companheiro também não aproveitou a chance. Agora olha essa cobrança espetacular. Nem dois goleiros defenderiam esse chute. No futebol feminino, essa jogadora cobrou o pênalti desse jeito. Pelo menos ela mostrou muito talento. Salah é um ótimo cobrador de pênalti, e nesse lance, ele marcou um gol super importante pela sua seleção, o Egito. A emoção foi muito grande nesse dia. Aqui, Memphis Depay tentou dar uma cavadinha, mas cometeu um erro grave. O lance ainda gerou muita confusão. Até aqui você já viu algumas cavadinhas que deram errado, mas confere como essa aqui foi perfeita e acabou no ângulo do goleiro. Perder um pênalti já é ruim, mas imagina fazer isso aqui. A torcida desse time deve ter ido à loucura. Essa é a decisão por pênaltis mais dramática que você vai ver. Succeed, hold his nerve. Oh, just does score. No! Scores. And does score. Here's John Stones. Oh. And does. And scores. The score. Here's Amalfitano. Steps up and scores. Must score. Oh. Depois de alguns pênaltis bem cobrados e outros nem tanto, Everton e West Ham empatavam por 8-8. E agora era a vez dos goleiros cobrarem. O primeiro fez isso aqui. Can he hold his nerve against Adrian?
off the underside of the crossbar and out. Na sequência, o rival tinha tudo na mão para garantir a vitória e fez isso. Looks like he's going for power. Olé! And West Ham are through to a fourth round tie. Dibu Martínez tentou provocar o adversário antes da cobrança. E acredite, o plano dele deu certo. Bruno Fernandes humilhou o goleiro nessa cobrança e ainda tirou a maior onda. Olha a paciência que esse jogador foi para a cobrança. Pelo menos ele marcou o gol, caso contrário seria bastante vaiado pela torcida. Muitos fãs de futebol já devem ter visto esse lance com incredulidade. Será que isso poderia ocorrer nos dias de hoje? E a resposta é sim. Messi e Suárez já fizeram um lance parecido. Aqui o goleiro tentou adivinhar o canto, e depois que o atacante fez o gol, ainda tirou sarro do rival. Alexandre Pato tentou bater o pênalti com estilo, mas a ideia não deu muito certo. Será que essa cobrança foi parar fora do estádio? Até as maiores estrelas do futebol costumam perder alguns pênaltis, como aconteceu nesse lance protagonizado por Cristiano Ronaldo. Mas para compensar, olha essa cobrança magistral do português. O cara tirou onda nessa e ainda meteu a clássica comemoração. Olhe com atenção esse lance e responda: foi gol ou não? E essa cavadinha que passou longe do gol. Provavelmente esse foi um dos chutes mais fortes em cobranças de pênaltis. Esse goleiro tinha certeza que ninguém marcaria um gol nele, mas depois de zombar de ninguém menos que Pirlo, o italiano mostrou como é que se faz. Olha esse lance e veja como o Rudiger deu uma ajuda para o goleiro do seu time. Na hora dessa cobrança, o jogador escorregou e mandou a bola muito longe do gol. Xabi Alonso confortou o colega de time e também foi bater o pênalti. Parece que tinha algo estranho acontecendo. Você já viu o goleiro Courtois fazendo gol de pênalti? Por sinal, ele cobrou melhor que muitos atacantes. Depois desse gol, olha o que a torcida fez. E a emoção foi muito grande, pois esse pênalti valia um título. Olha só quem esse goleiro tentou desconcentrar. Claro que não deu certo e Cristiano anotou um golaço. Não estava em um bom dia quando fez isso aqui. Ele não costuma cometer esse tipo de erro. Essa é outra imagem rara do futebol. Beckham caiu na provocação e chutou muito longe do gol. Você teria coragem de cobrar um pênalti desse jeito diante de sua torcida? Esse jogador estava demorando demais para cobrar o pênalti e fez tudo isso para chutar assim. Nessa cobrança, o goleiro praticamente dançou em frente ao jogador rival. E a estratégia acabou dando certo. Olha só nosso amigo Courtois novamente em ação, mas dessa vez ele não saiu contente. Aqui o goleiro defendeu a cobrança, mas acabou cometendo outro pênalti. Para sorte dele, o árbitro não marcou. Um lance assim, com certeza você nunca tinha visto. Como essa bola foi parar exatamente em cima da linha? Esse pênalti cobrado com tanta categoria tem nome e sobrenome: Neymar Júnior. Esse goleiro defendeu o pênalti de maneira muito peculiar. Olha a sequência do lance.
Probably wondering when. Oh! Sweet butter ball drills Sterling right in the face. That man's nose. Ainda bem que tudo não passava de uma brincadeira. Para descontrair, olha essa cobrança. Pelo menos criatividade não faltou. Você quer ver categoria, então aprecie essa cobrança. O que será que esse goleiro bebeu? Pelo menos ele defendeu o pênalti de maneira espetacular. Acho que antes falamos que o Salah é um ótimo cobrador de pênaltis, mas nesse lance ele errou 2 vezes. Não era o seu dia de sorte. Esse jogador achou que estava cobrando um tiro de meta. Mas Harry Kane fez o mesmo nesse lance. Agora olha o que aconteceu com esse jogador na cobrança de penalidade. O juiz marcou um pênalti e o goleiro foi expulso. Assim Ferdinand apareceu para assumir a posição. Ele quase defendeu. Já essa decisão por pênaltis também tem uma história surreal. Acontece que os jogadores perderam as penalidades de propósito, pois estavam revoltados com a arbitragem. Olha que absurdo. Aquí patea y están pateando fuera. Me imagino que es una reacción por el... O goleiro do time não fez nada para tentar defender as cobranças dos rivais. Esto termina. Ahora entendemos, es una orden, la de patear fuera y el arquero no defender. Olha como Ibrahimovic humilhou o goleiro nesse pênalti. Olha essa cobrança. Parece até uma brincadeira de criança, mas aconteceu de verdade no futebol profissional. Agora veja esse lance super engraçado. Obviamente era uma brincadeira, mas não podemos esconder o fato de que a cobrança foi genial. Os japoneses sempre criam as melhores estratégias, mas esse lance ficou esquisito. O importante é que a equipe conseguiu marcar o gol. Nessa decisão entre Portugal e Inglaterra, o goleiro estava muito concentrado e extravasou na comemoração. Neymar está novamente nesse vídeo. Dessa vez ele não foi tão bem assim. Esse lance pode não envolver grandes craques, mas com certeza é um dos mais bonitos. Nos seus primórdios, Neymar abusava das paradinhas. Nesse pênalti, ele fez uma paradinha dupla e deixou o goleiro sem reação. Esse lance aconteceu muitos anos atrás, mas ficou para a história. Você entendeu alguma coisa? Acontece que o chute foi tão forte que furou a rede. Mas o mais incrível é que o árbitro não deu o gol. Ederson, do Manchester City, tentou mexer com a mente do rival, indicando o lado para ele bater, mas parece que seu plano não deu muito certo. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. O goleiro fica um tempão fazendo pirueta para tentar distrair o adversário, mas toma o gol facilmente e o adversário dá o troco. Se você não viu esse lance, com certeza tá em outro mundo. Porque todo mundo viu esse pênalti maluco em que o cara acerta a trave. Ela vai lá pro céu e enquanto o goleiro comemora, a bola vai entrando bem devagarzinho. Ele até tentou desfazer a cagada, mas já era tarde demais. E se você tem ansiedade, não veja esse pênalti. O cara faz o maior preparo do mundo, vai andando e ainda para antes de bater.
E a finalização foi um completo desastre. Será que foi com ele que o Pogba aprendeu a bater pênalti? Pelo menos o craque francês sabe chutar a bola. Me diz aí, o que esse goleiro estava tirando? E de onde isso está saindo? Bom, o que importa é que ele conseguiu agarrar o pênalti. Nem o Ibrahimovic acreditou nesse pênalti. Por quê? Quando não se sabe fazer, é melhor só bater o pênalti, como todo mundo faz. E pra você que acha que nem os craques erram, olha que coisa ridícula essa feita pelo Dybala. Eu não sei o que esse goleiro estava querendo fazer, mas deu certo, já que o atacante acabou batendo super mal. Mas calma, que ele vai aparecer mais uma vez nesse vídeo. Immobile é um craque e sabe bater pênalti. Afinal, olha o gol que ele fez. Mas comemorar, dá pra ver que não é especialidade. Esse lance é extraordinariamente confuso. Vou simplesmente deixar vocês verem. Acho que os deuses do futebol não queriam que esse time marcasse o gol. Oitava de final da Copa. Um gol e a Inglaterra empata o jogo. Mas um dos melhores centroavantes do século faz isso aí. Já não basta ele ter perdido o pênalti. No rebote, os jogadores da Argentina ainda fizeram isso. Parece muito que ela era zagueira tirando a bola. E olha que legal, esse mesmo goleiro que mostramos agorinha há pouco usou aquela mesma estratégia para atrapalhar o adversário. Nesse jogo foram 2 penalidades e o cara defendeu as 2. Eu ainda não entendi a estratégia dele, mas parece ter funcionado. O mais incrível desse lance não é nem a tentativa de cavadinha, é que a bola por um triz não entrou. O cara até correu atrás da bola, mas ele não pode dar 2 toques, então não pode fazer nada. Eu já vi muitos pênaltis sendo isolados, mas esse aqui é o campeão, o pior de todos. Ouvi dizer semana passada que essa bola acabou de entrar na órbita de Júpiter. Olha que coisa ridícula. Tudo bem que é um jogo beneficente, mas é incrível que esse mesmo cara já tenha sido um profissional alguma vez na vida, e dos bons inclusive. Vamos para outro aprendiz do Pogba, e mais uma vez, um aprendiz que envergonharia o francês. Ele fez tudo certo, mas na hora de tirar a nota 10, errou feio. Errar um pênalti por ter chutado errado ou por azar, tudo bem, mas errar desse jeito é simplesmente vergonhoso. Não tinha ninguém melhor no time para bater o pênalti. Esse time desperdiçou todas as suas cobranças de pênalti. E sim, eles fizeram isso de propósito. Estamos falando do Caracas, que fez isso como uma forma de protesto. Durante a partida, um gol deles foi invalidado. E por isso, na disputa de pênaltis no final da partida, eles simplesmente chutaram o balde. Mas o melhor de tudo é que esses pênaltis não são qualquer coisa. Eles não influenciam no resultado da partida. Toda a partida do campeonato venezuelano tinha essas batidas no final. Quem ganhasse levava um troféu com o nome de alguma empresa. Ou seja, era uma forma do campeonato ganhar dinheiro. Então protestar nesse momento foi simplesmente perfeito. Sei que a qualidade não é das melhores, mas é um pênalti histórico. Adivinha quem foi o autor dessa obra de arte? Quem diria que seria um atacante como Del Piero? Lembra daqueles pênaltis geniais entre Messi e Suárez? Foi isso que esses dois aqui tentaram, mas falharam miseravelmente. Imagina a cara do treinador depois dessa. E é óbvio que esse pênalti do Neymar estaria aqui. Em todos os seus 15 anos de carreira, esse foi o maior pênalti que ele já bateu na vida. Nem o Beckham escapa dessa. Ele é um dos melhores batedores da história, mas também erra. E esse pênalti marcou o craque por muito tempo. Foi inclusive um dos motivos para ele sair do Manchester United, já que começou a ser meio que odiado por alguns ingleses. O motivo? Essa batida bizarra acabou eliminando a Inglaterra de uma Eurocopa.
Você já viu um goleiro defender sem luvas? Pois bem, esse jogador teve que ir pro gol e recusou usar as luvas. E não só deu certo, como esse pênalti defendido ajudou Portugal a ir à semifinal da Eurocopa. E sabe qual a cereja do bolo? Isso aconteceu no mesmo jogo em que o Beckham perdeu o pênalti. Olha o azar absurdo que esse batedor teve. Bom, alguns diriam que foi mérito do goleiro. E aí, o que você acha? O cara foi tentar a paradinha do Neymar, mas ele conseguiu fazer o mais difícil. Perdeu completamente o freio e passou direto da bola. Tudo bem que o campo estava horrível, mas eu tenho certeza que nenhum dos colegas dele fez algo tão feio assim. Me ajudem a tirar essa dúvida. Você acha que ele tentou cavar, dar uma paradinha ou colocar no canto do goleiro? Esse pênalti foi muito bem defendido, mas não satisfeito, ele fez outra defesa absurda logo em seguida. Esse cara foi um gênio. Ao invés de ir para trás, ele ficou próximo da bola e chutou assim que o juiz apitou, não dando nenhum tempo de reação para o goleiro. A perfeição como essa bola entrou faz até parecer que foi de propósito, porque não dá para dizer que ela não veio com direção ao gol. Você já viu uma defesa de um pênalti com a barriga? Bom, isso é possível, porque com esse pênalti mal batido aqui, você consegue defender com qualquer parte do seu corpo. A partida já está nos acréscimos, a equipe adversária entra na área e dribla o goleiro. Mas ele se sacrifica, comete o pênalti e é expulso. Mas já não havia nenhuma substituição para fazer. O único jeito seria colocar um jogador no gol. E ele conseguiu defender, algo que não se vê todo dia. Repara só no quanto o goleiro confia nos seus companheiros. Lá de longe ele viu que o Mbappé acenou para a esquerda e ele acreditou. Se não fosse o atacante, ele não pegaria. Tá, parece até que isso aqui foi gerado por inteligência artificial. Talvez essa seja a primeira vez que você vai ver um gol de calcanhar, mas eu ainda me pergunto como o goleiro não foi nessa bola. Esse pênalti parece que saiu de um anime de futebol, simplesmente inacreditável. E esse goleiro que pegou esse tipo de pênalti do Pirlo em plena final de Champions League, Dudek pegou um dos pênaltis mais importantes da história do Liverpool. Será que isso aqui foi proposital? Eu não duvido que ele tenha escorregado de verdade, mas deu certo no final. Sabe aquela cavada mal batida? Aquela que o goleiro facilmente consegue prever? Essa só entrou porque era do Ibra. Olha a genialidade dele. O corpo está preparando para o chute com a direita, mas quando chega a hora, ele manda com a esquerda, enganando completamente o goleiro. E eu tenho que confessar, essa é a primeira vez que eu vejo um chute de letra num pênalti. Ninguém percebeu que ele estava acabando com a marca do pênalti, fazendo com que o cara escorregasse antes de chutar. Com essa câmera, eu tenho certeza que isso aí é possível. A questão é, será que é tão difícil defender um pênalti assim? Esse maluco tentou fazer aqueles chutes diferentes e olha que engraçado, o adversário de longe já estava prevendo o pulinho, só que eu acho que ele não previu que o chute seria tão horrível assim. Eu quero saber quem foi o maluco que inventou isso. Essa é de longe a pior corridinha para bater um pênalti que eu já vi em toda a minha vida. E essa cavadinha do Titiarito foi tão horrível que irritou até o goleiro adversário. E olha esse sem noção, ele tentou meter uma cavadinha, mas acabou humilhado. Tá, esse daqui teve personalidade, porque ele olhou na cara do goleiro, foi devagarzinho e fez um golaço, mas o juiz expulsou ele, alegando que foi uma paradinha. Yuri Alberto do Corinthians simplesmente fez uma das cavadinhas mais horrendas da história do futebol. Imagina você ser uma das contratações mais caras da história do seu time e quando bater o pênalti,
fazer uma das coisas mais horríveis do clube. Esse aqui eu nem sei o que tentou. Acho que tentou colocar, mas colocou demais. Recuou ridicularmente para o goleiro. Esse cara é volante brigador e quando vai bater o único pênalti da carreira, ele dá a paradinha e esse pulinho. Isso não tem nada a ver com ele. E se não bastasse, o cara perder um pênalti super importante com uma cavada, o goleiro ainda humilha ele fazendo uma embaixadinha. E alguém tem que parar com essa corridinha. Eu não sei em que mundo isso favorece o cobrador. O que eu acho mais bizarro é que o cara tentou dar um chute colocado e ele isolou no centro. Nem pro lado a bola foi. Nem se eu quisesse eu faria isso. É óbvio que a gente teria essa cobrança aqui. Ela tá muito além de qualquer outra. Não dá pra saber se ele tentou cavar, se ele tentou colocar, se ele tentou tirar do goleiro. O mais engraçado de tudo é que ele tentou fazer isso tudo em cima do Dida. Esse aqui beira a insanidade, porque ele não escorregou, não perdeu o equilíbrio. Ele simplesmente isolou a bola sem nem colocar muita força nela. Normalmente as pessoas dizem que pênalti defendido é pênalti mal batido. Mas como dizer que esse cara bateu mal o pênalti? O Buffon que foi um gigante nesse lance. Outra cavada ridícula. O mais ridículo foi o rebote dele. Sim, esse é o camisa 10 da seleção holandesa. O cara já estava decidido que ia cavar. Mas o problema é que 2 metros antes de chutar a bola, ele já estava dando toda a pinta de que ia cavar. Será mesmo que ele treinou a cavada? O que me irrita é que essa moda de cavadinha tá ganhando muita fama. Até os zagueiros mais desengonçados do mundo tentam isso, sem ter a menor postura corporal para enganar o goleiro. O gol é gigante, mas o cara, mesmo com uma batida calma e colocada, consegue errar quase 1 metro do gol. Eu fico me perguntando o nível de nervosismo deles para bater. O gol é muito grande. Até dá para entender uma finalização na trave, mas isso aí é demais. Já esse aqui pelo menos tentou um chute forte, mas o corpo inteiro dele indicava que o chute ia ser no meio. Aí você acha mesmo que o Neymar, na época da rebeldia, não ia tentar isso? Bom, ele tentou, e como esperado, falhou miseravelmente. Esse daqui inovou, porque ao invés de dar aquela cavada tradicional, o maluco simplesmente deu aquela cavada que a gente dá quando tá cara a cara com o goleiro. Essa briga forte pelo pódio de pior cobrança. Vamos começar com um dos maiores frangos de todos. Isso daqui aconteceu numa final de Champions League. E essa não foi a única falha do Karius nesse jogo. Ele ainda tomou esse frango que resultou no gol que deu ao título ao Real Madrid. Ficou comprovado que ele recebeu uma pancada na cabeça durante o jogo, que o atrapalhou no resto da partida. Mesmo assim, os torcedores do Liverpool nunca o perdoaram. O cara ainda tenta recomeçar sua carreira, mas no seu próximo clube, o Besiktas. Ele fez isso daqui. Pelo menos o Karius não foi o único que entregou um gol assim. Esse cara já tinha realizado essa proeza antes. Em outro lance, o Karius tentou tirar uma bola de cabeça e isso aconteceu. Não tem jeito, o cara ficou meio atrapalhado depois daquela final de Champions. Mas talvez tudo isso seja culpa do Benzema. Parece que o atacante consegue hipnotizar os goleiros. Olha outro lance bizarro que aconteceu num jogo de Champions, entre Real Madrid e Chelsea. Mas voltando a falar do Liverpool, os caras não têm sorte com goleiros. Antes do Alisson, esse daí era o goleiro dos Reds.
Para mostrar que até goleiros históricos fazem besteira, olha o que o Neuer aprontou em um jogo da Bundesliga. Ele virou referência daquele tipo de goleiro que sai pro jogo e mudou a forma como os goleiros jogam futebol, mas nem sempre isso dava certo. Falando em goleiros que saem de dentro do gol, esse aqui tentou imitar o Neuer, mas acabou levando um golaço diante do meio-campo. Tem uns que tentam fazer graça e se dão mal. Esse aqui quis dar uma de Messi e tentou sair driblando o time inteiro. O resultado foi esse aí. Outro goleiro enorme que falhou miseravelmente foi o Courtois. Se liga na bobeira que ele fez, quando um zagueiro recuou uma bola fácil para ele. Quando ainda jogava no Chelsea, ele aprontou essa daqui, quando tentou driblar um atacante adversário. Buffon é para muitos o melhor goleiro de todos os tempos, e até ele já fez alguns frangos. Lloris foi o goleiro da França do título da Copa do Mundo e entregou um gol desse jeito para a Croácia, na final. Esse outro goleiro fez algo parecido. Ele tentou sair jogando com um atacante na frente dele e conseguiu fazer o gol contra mais idiota de todos. Outro goleiro super famoso que fez uma besteira inacreditável é o De Gea. Será que foi por isso que ele resolveu sair do Manchester United? Agora alguém me explica o que o Donnarumma fez nesse lance. Como esse cara colocou o Navas na reserva? E esse não foi o único lance bizarro do goleiro. Olha o que ele fez contra o Real Madrid, em um jogo de Champions. E é claro que era o Benzema que estava no lance. Mas tem erros que são simplesmente inacreditáveis. Como esse cara conseguiu soltar essa bola que já estava nas suas mãos? Esse daqui cometeu um dos erros mais bobos de todos. Mas nenhum goleiro ficou tão mal posicionado quanto esse aqui. Não sei o que aconteceu para ele pensar que seria mais fácil defender de dentro do gol. E falando em cometer erros básicos, esse daqui conseguiu não só errar o chute, como fazer gol contra. Mas não tem gol contra mais bizarro que esse daqui. Pelo menos esse gol de mão está dentro das regras. Bom, na verdade até existe um gol contra pior. Nesse lance, a bola nem estava indo em direção ao gol e o goleiro resolveu dar uma ajudinha. Eu sei que goleiro não tem que jogar bem com os pés, mas pô, dava para pelo menos tentar dominar essa bola, né? E tem aqueles goleiros que gostam de consagrar atacantes. Esse aqui deu a bola de graça para o adversário. Isso é mais comum do que você imagina. Esse goleiro aqui fez a mesma coisa. Outro lance praticamente idêntico a esses. O pior é que esse goleiro foi ainda mais humilhado antes de levar o gol. Esse outro deixou a cobrança de falta mais feia da história entrar no gol. O melhor de tudo foi a reação do seu técnico. Leno, o goleirão do Arsenal, aprontou essa daqui em pleno clássico do futebol inglês. E essa não foi a única falha dele. Quando agarrava pelo Bayer Leverkusen, Leno fez isso daqui. Agora esse lance deu pena do goleiro, até porque esse chute no vácuo deve ter machucado. Esse outro lance é de dar dó. O Vitor Valdez levou um baita escorregão e acabou entregando um gol. Eu acho que o Oblak errou só um pouquinho a trajetória da bola. Pelo menos ele não ficou procurando a bola, que nem esse cara aqui. Lionel Messi tem alguns golaços na carreira, mas esse fica por conta do De Gea. Algo me diz que esse goleiro tinha o sonho de ser atacante. Ele nem pensou duas vezes antes de chutar pro gol. Esse daqui é outro que sempre sonhou em balançar as redes, e o gol dele foi até mais bonito.
Me diz aí, esse gol foi mérito do Mané ou falha do goleiro? E é por isso que o Ederson é o titular do Manchester City. Ele quase entregou um gol para o Liverpool, mas conseguiu se recuperar antes que levasse uma bronca do Guardiola. Tá, o que você acha? Esse lance foi culpa do goleiro ou do gramado em péssimas condições? Eu queria entender como esse goleiro conseguiu fazer isso. Mas o pior é quando a bola nem vai na direção do gol e o goleiro resolve ajudar o ataque adversário. Já ouviu a expressão mão de alface? Se não, saiba que significa exatamente isso aqui. Mas de todos os gols contra de goleiros, esse foi o mais bonito. Se liga nessa bicicleta estilosa. Pena que foi contra. Tá, o que foi pior? O goleiro errar esse domínio de bola fácil ou a queda bizarra que ele levou tentando tirar a bola do gol? Esse lance foi tão bizarro que nem o próprio goleiro acreditou no que ele fez. Se tentasse fazer isso de propósito, ele não conseguiria. Olha a assistência que o Peter Cech deu para esse golaço do Fábregas. Ele deve ter esquecido que não jogava mais pro Chelsea. O craque nem comemorou, até porque gol entregado assim não vale. Agora se liga nessa super defesa. O nome disso é defesa inversa. Ao invés de afastar a bola, joga ela para dentro do gol. Mas todo bom goleiro tem que contar com a sorte de vez em quando. Esse daqui entregou a bola nos pés do atacante e levou um gol. Mas para sorte dele, antes de chutar, ele encostou na bola com seu pé de apoio. E como não pode dar 2 toques na bola, o gol foi invalidado. Essa foi por pouco. Tem goleiro que gosta de provocar o atacante, mas esse aqui se deu mal. Ele conseguiu recuperar a bola e começou a zoar seu adversário. E esqueceu que a partida ainda estava rolando. Só tem uma coisa para dizer sobre esse lance. Fecha as pernas, goleirão! Agora, esse é o lance mais errado do futebol. Primeiro porque um jogador estava machucado em campo, mas o jogo não foi paralisado. E segundo porque o goleiro aprontou essa daí. O atacante esqueceu completamente que seu colega estava caído no chão. Para não errar com bola e tudo para dentro do gol, esse cara fez isso aqui, mas acabou ficando um lance bizarro. Esse era para ser um lance mágico, mas o goleiro acabou passando vergonha. Isso é o auge da burrice. O cara entregou a bola para um adversário e ainda acabou levando o cartão vermelho e dando um pênalti para o time adversário. Agora se liga nesse golaço com passe do goleiro. Mas ninguém supera o Júlio César. O goleiro foi provocar ninguém menos que Ibrahimovic. Ficou falando um monte de coisa no ouvido dele, e isso aconteceu. A prendere posizione la battuta di Zlatan Ibrahimovic, il pareggio del Milan. 27 gol in campionato per Zlatan Ibrahimovic, minuto 44, Inter 1, Milan 1.